Bem-aventurados os pobres de espírito. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui nesta maratona no Evangelho de Marcos e hoje nós iremos ler o capítulo 7. Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns de seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las, pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exigem a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam do mercado, não comem coisa alguma, sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam, como a lavagem de copos, jarras e panelas. Então, os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavagem das mãos? Jesus respondeu: hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fosse mandamento de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Disse ainda: vocês se esquivam com habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu esta lei: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer aos seus pais: não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Com isso, desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulam a palavra de Deus a fim de transmitir sua própria tradição. E esse apenas é um exemplo entre muitos outros. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam todos vocês e procurem entender. Não é o que entra no corpo que os contamina, vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão. Seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. Vocês também ainda não entenderam? Perguntou. Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas para o estômago e vai para o esgoto. A dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. Em seguida, acrescentou: aquilo que vem de dentro é que os contamina, pois de dentro do coração da pessoa vêm muitos pensamentos: imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho, insensatez. Todas estas coisas desprezíveis vêm de dentro, são elas que os contaminam. Então Jesus deixou a Galiléia e se dirigiu para o norte, para a região de Tiro. Não queria que ninguém soubesse onde ele estava hospedado, mas não foi possível manter segredo. De imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele veio e caiu aos seus pés. A filha dela estava possuída por um espírito impuro e ela implorou que ele a curasse o demônio que estava com a menina. Sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, da Síria, Jesus lhe disse: primeiro devem se alimentar os filhos, não é certo tirar a comida das crianças e jogá-las aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas dos pratos dos filhos. Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já deixou a sua filha. Quando ela chegou à sua casa, sua filha estava deitada na cama e o demônio a havia deixado. Jesus saiu de Tiro e subiu para Sidom. Antes de voltar ao mar da Galiléia, a região das 10 cidades, algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e com dificuldades de fala e lhe pediram que pusesse as mãos sobre ele e o curasse. Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele, pôs os dedos nos ouvidos do homem e em seguida cuspiu nos dedos e tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que significa abra-se. No mesmo instante,
O homem passou a ouvir perfeitamente, sua língua ficou livre e ele começou a falar com clareza. Jesus ordenou à multidão que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele as proibia, mais divulgavam o que havia acontecido. Estavam muito admirados e diziam repentinamente: tudo o que ele faz é maravilhoso, ele até faz o surdo ouvir e o mudo falar. Aleluia, glória a Deus.